Paulo, Que foi, Miguxa? você gosta de polêmica? Adoro uma polêmica. Amo polêmica. E o que você achou do tema do Felca nesses últimos tempos, falando sobre adultização? Deu o que falar, né? Deu o que Todo falar. mundo. Até eu fiz vídeo falando sobre isso também, sobre as consequências, como isso impacta a vida das crianças e dos adultos que passaram por isso. E do que falava o vídeo? Vamos conversar sobre isso? Vamos. Na verdade, o vídeo gerou uma polêmica, mas foi um vídeo assim que eu acho que acho que a maioria das pessoas abraçou, né? Apesar de ser polêmica, porque geralmente polêmica é quando tem aquela discussão do contra, a favor, mas acho que a maioria das pessoas, não sei se você sentiu isso. Senti. Que todo mundo Sim, abraçou a causa. abraçou. Até E politicamente, faz tempo que um tema, né, politicamente não abraça todo mundo, né? Achei isso bem interessante também. Foi um tema que trouxe, assim, Essa questão política é complicada, né? Não, porque sim, mas é um pouco, mas- às vezes, circunstancial também, Sim, né? mas eu digo assim, foi uma voz muito uníssona das pessoas, assim. Eu achei isso interessante. Todas as pessoas realmente falam, não, isso aqui não tá certo. Esse tipo de disposição das crianças não está legal. Tudo bem que teve uma ou outras pessoas, assim, que não E o que concordaram. quer dizer adultização? Bom, adultização significa quando uma criança, ela assume o papel que não é dela, mas assim, o papel de adulto. Então, ela pega responsabilidades ou comportamentos que não estão ali dentro do espectro de uma criança. Então, a criança ela tem que brincar, a criança tem que estudar. As responsabilidades que uma criança tem não são responsabilidades de adulto. Então, tudo quando então, assim, tudo que eu falei, né? E você percebe que a criança está além do que é para ela, a gente pode chamar que é um comportamento de adultização. Tá. E qual o objetivo dos adultos fazerem isso com uma criança? Bom, se a gente entrar um pouquinho nessa polêmica Do Felca? do Felca, porque o Felca ele traz alguns casos, né? Se alguém quiser, procura aí, né? Pra gente não ficar entrando nos detalhes. Mas ele traz casos, ele trouxe um caso, assim, um caso mais específico, que é quando um influencer, ele expõe uma menina, mas a menina, ela tem comportamentos, danças, Expõe enfim, de que forma? com vídeos na internet. Mais vídeos ela falando? Ela falando, dançando, e com comportamentos, assim, danças mais sensualizadas. Mais eróticas, Mais assim. eróticas. Então, ele começa também falando, trazendo as consequências que isso tem para grupos daqueles adultos que gostam. Não vou falar o nome aqui. Não pode? Não pode esse nome. Esse nome, quando a gente fala, é banido pelo YouTube. Mas você entendeu, né? Homens que têm uma tendência a gostar de exato. crianças. Isso. Então ele começou a mostrar o quanto esse tipo de conteúdo expõe as crianças e o quanto tem grupos que acabam utilizando dessas publicações para esse conteúdo. E um influencer, assim, que é polêmico, não vai dar para entender qual que era o objetivo, mas era assim, usar essas crianças de uma maneira mais sensualizada, tudo para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, ganhar seguidor, ganhar seguidores, dinheiro. Exato, porque assim, a gente sabe que dentro do YouTube se tem Será que ele tinha consciência que enfim. estava chamando a atenção desse tipo de pessoas, assim? Eu não vou entrar nesse mérito é difícil, mas a gente não pode negar a responsabilidade. Todos os nossos atos, independentemente se a gente tem intenção ou não, né, Flávio? Eu acho que tem a responsabilidade. E a partir do momento que... Eu acho que esse tema, eu acho que traz uma luz, até para muitos pais ou responsáveis, sobre até quando que eu devo expor os meus filhos, até quando devo expor as crianças. Eu sei que tem coisas que são muito delicadas de falar. Eu sei que a maioria dos pais não tem uma intenção de prejudicar os filhos, não tem... às vezes é tão bonitinho, né? A criança, parece que quando você posta qualquer foto de criança, stories, parece que dá mais visualização, porque é fofo. Aham. Agora,
eu acredito que seja o tipo de comportamento do qual que é exposto, né? Do qual que é... E no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura muito forte na questão ligado à sensualização. Então, isso que eu ia falar para você. Nos anos 80, exato. Noel Chan, por exemplo, era muito e era considerado extremamente normal uma criança dançar na garrafa ou rebolar em volta. Anos 90, né? Anos 90, exato. Eu queria ser o jacaré. Sim. Então, assim, era um pouco... Você acredita nisso que eu queria ser o jacaré? Mas era considerado uma coisa inocente, até, assim. Sim. Tanto que as crianças, assim, que dançavam melhor, talvez não... Ou já tinha uma erotização aí por trás. Com certeza existia uma erotização, né? Até assim, se você pega umas capas da Xuxa... eu amava a Xuxa. Mas hoje, como adulto, eu pego umas capas da Xuxa. Até as próprias roupas da Xuxa eram roupas, assim, que você parava pra pensar assim... Gente, não era uma roupa para um programa infantil. Eram roupas bem, né, eróticas. Shortinhos bem curtos. Contanto, tem tem um episódio dos Simpsons. O primeiro episódio que os Simpsons vêm pro Brasil. E tem uma cena onde a Marge, ela tá no hotel e ela vê o Bart assistindo um programa infantil. Só que o programa infantil... Ela acha que o Bart tá vendo coisa de adulto, porque é uma mulher com tipo, um maiô bem justinho, e ela começa meio que se esfregar na letra ensinando A, B, alguma coisa assim. E ela ensina os sentidos, horário e anti-horário. Só que com coisinha aqui no... Sabe aquelas coisinhas que fica girando no peito, que eu não sei o nome? Então ela mostrava assim, horário, anti-horário, de uma forma bem sensualizada. E a Marge fala pro Bart desligar a TV. Fala, o que você tá assistindo? Isso não é pra criança assistir. Ele fala, não, mãe, é programa infantil. Olha a crítica eu não sei quando que foi esse primeiro episódio, deve ter sido dos anos 90, 2000, alguma coisa, sobre como eram os programas infantis aqui no Brasil. E por que na época ninguém denunciava e Os hoje... anos 90 foi estranho, né? O que será que foi mudando em relação à consciência das pessoas, dos adultos? Eu não sei fazer essa análise, assim. Acho que as pessoas começaram a discutir, começaram a conversar. Eu acredito, eu tô colocando um achismo aqui. Mas como a minha infância, ela foi nos anos 90. Então, era muito engraçado, porque eu no programa... Eu tava com a família... no domingo à tarde, assistindo Banheira do Gugu. Chacrinha com as mulheres. A Chacrinha era da minha época. Chacrinha da sua época, Flávia? Mas Chacrinha também. Sim. Não, mas aí não eram as crianças. Era pra adulto. Eu não sei se a Chacrinha era pra adulto. Era pra adulto. Sim. Não, as crianças poderiam estar assistindo, mas tinha lá as mulheres todas de biquíni, de maiô, assim, né? Sensual. Exato. Com a meia calça toda... aquelas xadrez, assim, sabe? Sim. Dançando, roda e avisa. Você viu, Karen? A pessoa aqui tá... Então, mas era... Assim, as mulheres sempre tiveram esse apelo mais sensual para chamar a atenção, Mas né? aí, assim, vamos lá. Se a gente pega anos 90, realmente a TV, a gente vê coisas assim, que eram absurdas. Você pega coisas na internet. Mas o que é interessante, não é uma justificativa, mas quando a gente pega uma questão mais... que eu dei o exemplo da Xuxa. Eu amava a Xuxa, né? Não tem nenhuma crítica, mas era uma configuração da época. Mas era a apresentadora que estava dessa forma. Hoje o que a gente vê é a internet, a exposição, assim, de qualquer criança pode ser exposta. Antes, essa exposição era para um grupo muito menor. Então, assim, era ali na TV. E hoje em dia, a criança ela é exposta, né, dessa forma. A criança ela é sensualizada. Então, assim... Quando a gente pega... esses casos de adultização, elas já são casos muito antigos. Quando a gente pega, por exemplo, tem Macaulay Culkin. A gente tem aquela atriz que fez Matilda. Macaulay Culkin, por exemplo, ele rompeu com os pais antes de completar a maioridade. Michael Jackson. O Michael Jackson, a forma como o pai trabalhava, né, com ele, a gente vê... Explorando, né, bastante. Exato, toda exploração. E você percebe que o Michael Jackson, ele não conseguiu viver a infância dele e ele praticamente trouxe a infância dele para a vida adulta. Então, você olhava, ele tinha comportamentos infantis, ele criou a Neverland, que era praticamente, parece que para viver aquela infância nunca vivida, só que é um buraco que nunca vai ser preenchido. Porque a criança, ela perde esse momento que é tão importante para desenvolvimento emocional, social. É isso que eu ia perguntar para você. Qual a consequência da adultização na vida adulta de uma pessoa? Olha, eu gosto muito de falar, e isso é de forma científica, não dessa forma que muitas pessoas acabam generalizando, da nossa criança interior.
A criança interior, obviamente, né, não é um campo assim, que existe físico, mas é algo simbólico. Todos nós trazemos marcas, e que essa criança muitas vezes grita em nós e a gente, como adultos, a gente não escuta, né, essa necessidade. Então, a criança interior, ela fala muitas vezes pra gente aquilo que não foi atendido, as necessidades, a proteção. Desde quando a gente nasce, um cachorrinho, por exemplo, quando ele nasce com poucos dias, ele já tá andando. Agora, nós seres humanos, a gente precisa de uma mãe, de um pai, assim, por muito tempo. Então, a gente tem muito apego à figura de proteção. A gente tem essa necessidade natural de se sentir amparado, protegido. E quando uma criança, ela sofre, em vez de ser cuidada, ela passa a cuidar, ela começa a sentir a responsabilidade, por exemplo, de manter uma casa, ela acaba pulando etapas do desenvolvimento psíquico, emocional, biológico. E no aspecto mais sexual, assim, de você colocar uma criança para começar a estimular aspectos, sensações, estímulos assim, mais sensuais, mais sexuais, muito precocemente. Você imagina... Nessas danças, sim, por exemplo. Você imagina uma criança que passa por isso? Como que fica a configuração dela sobre o amor? Então, assim, muitos adultos, eles vão ter a visão sobre o relacionamento com uma forma muito deturpada. Até a própria sexualidade, e a gente precisa entender que a sexualidade e a afetividade, elas estão muito interligadas. Então, se o afeto dela está comprometido e essa sensualização, mas não tá falando para criança, não sei o quê. Mas a gente tem que entender que a criança, ela vai captando todas as mensagens. Uhum. Então, quando ela acaba pulando essa etapa, que não é uma etapa para ela viver, não é dentro do cronograma natural da criança passar por isso, ela acaba sofrendo enquanto adulto. Por exemplo, vai ter muita dificuldade para confiar em adultos. Enquanto adulto já, né? Ela pode começar a vida sexual dela de uma maneira muito precoce? Ela pode começar, porque acaba normalizando e até a forma como ela olha pro teu próprio corpo. Porque ela começa a ver o seu corpo como objeto. Sim, isso com certeza, né? Então... Que é um objeto que chama atenção. Exato, aí entra... E que é onde ela agrada, ela se sente vista, ela se sente valorizada, né? Exato, então ela começa a se ver como objeto e dentro das próprias relações ela acaba se vendo como objeto. Porque o próprio pensar dela, no sentido de, para eu ser importante, eu preciso fazer isso, é como se as relações dela se tornassem uma moeda de troca. Onde a própria importância dentro da construção do relacionamento com os próprios pais ou dos responsáveis, a gente falando desses casos extremos, é uma construção de troca. Então, você faz isso, você perde a tua infância, você se sente obrigada a produzir conteúdos ou trabalhar dessa forma porque a gente precisa de você. Uhum. Então, a criança, ela não é importante pelo que ela é. No caso dela sentir isso, né? Ela não é importante porque os pais amam, simplesmente porque amam. Mas é pelo que ela produz. Não que isso seja necessariamente a verdade, no sentido do que os pais sentem. Mas é o que a criança sente. Porque a gente precisa entender que uma criança... Porque cria essa dinâmica, né? Acaba virando uma dinâmica de... a criança, ela é... de alguma forma, explorada. Sim. Em relação à sua imagem ou até ao seu próprio trabalho. E aquilo faz com que os seus pais sintam que valorizem essa criança de alguma maneira. Exato. E isso vira uma coisa constante, um sistema contínuo, até para a vida inteira. Sim. E assim, esses artistas muito novos também, assim, no Brasil... acho que chega uma linha muito tênue também, porque eu acredito que vai depender muito de como cada pai vai lidar com isso. Eu acho que cada caso você precisa sempre olhar assim, a criança está podendo ser criança?
isso que ela faz é uma responsabilidade no sentido de a criança ela precisa ter responsabilidades, sim, mas é uma responsabilidade de criança. Sabe aquele trabalhinho que a gente... Eu não sou psicólogo infantil, mas sabe aquela coisa que quando as mães estão comigo, eu falo, não, seu filho tem que ter uma responsabilidade, tem que ajudar a arrumar a cama, a lavar a louça. A minha mãe me criou dessa forma e eu vejo o quanto foi positivo de ajudar nos deveres de casa. Então, eu vejo o quanto isso me construiu em ter essa responsabilidade, em entregar, por exemplo, estudo. Então, eu tinha horários para estudar, mas eu também tinha horário para brincar. Eu brinquei muito na minha infância. Eu acho que hoje eu tenho uma criatividade porque eu brinquei muito. E a criatividade, ela está muito ligada a esse período de fantasia da criança. A criança, ela precisa ter esse momento, ela precisa desenvolver. Então, a gente já está vivendo uma sociedade, digamos assim, que as crianças estão brincando menos, porque elas estão cada vez mais nos celulares. E a dinâmica delas é assim, eu quero ser youtuber, eu quero aparecer. Aí tem gente que fala, mas teve um vídeo, né, teve uma criança, né, Karen, que até falou assim, mas eu quero fazer isso, eu quero ser empreendedor e tudo mais. A gente tem que entender que a criança ainda ela não tem desenvolvimento cognitivo. Até para saber do que ela é capaz. Exato. E o que ela desejaria de verdade, né? Porque a gente começa a pensar sobre os nossos pensamentos a partir da adolescência. A criança ela ainda não tem essa autorreflexão sobre pensar sobre os teus próprios pensamentos. Sabe, essa questão de filosofar, de pensar sobre a vida. Não é a mesma coisa como nós adultos. Nós adultos, a gente começa a desenvolver, né, aqui no lobo pré-frontal, essa parte da responsabilidade, do perigo, do certo e do errado. Você sabe falar melhor do que eu. É isso mesmo, né, Flávia? Sim, região pré-frontal. Então a criança ela não tem nem essa maturação ainda para decidir o que é isso, né? Além de decidir, também é uma questão, às vezes, de capacidade, Sim. né? Porque, por exemplo, tem histórias, assim, de... Não é interessante eu falar aqui no... Mas, assim, eu já vi umas histórias, assim, de mães que bebem ou que têm algum quadro, que sofrem de alguma doença, mesmo que seja mental, e acaba que os filhos acabam cuidando, né, dessa mãe ou desse pai. E isso, às vezes, a criança não tem nem capacidade, nem afetiva, nem cognitiva, nenhum tipo de capacidade ainda para isso também, né? Para assumir uma responsabilidade tão grande dessa. Exato. E quando a criança ela percebe que o papel dela diante dos pais eu preciso cuidar de vocês, eu preciso manter a casa. E por mais que às vezes seja numa questão social, porque a gente sabe que o Brasil tem essas questões, né? Quantos pais às vezes que precisam trabalhar e quantas crianças que às vezes têm que cuidar dos irmãos mais novos. E elas acabam tendo o papel de pai e mãe. E daí a criança, ela começa a desenvolver tantas crenças sobre eu preciso manter a minha casa, eu preciso, para os meus pais estarem felizes, eu tenho que estar bem. Eu tenho a responsabilidade de manter o equilíbrio emocional dos meus pais. A gente está falando de pensamentos de criança que tem e que levam isso para a vida adulta. E que não conseguem romper com essa responsabilidade, se tornam pessoas obcecadas por algo, né? Seja em vícios, ou seja, obcecadas em comportamento, ou em próprio relacionamento de dependência. São pessoas que acabam reprimindo as suas emoções, não olham para si, acabam se matando internamente pelo outro, porque elas não entenderam também que elas precisam ser cuidadas, que elas precisam pedir ajuda, que elas não são um objeto, quando a gente fala desses casos assim, onde é mais objetificada a criança, ou quando ela tem uma responsabilidade mesmo dentro de casa, que infelizmente, às vezes, por questões sociais, ela acaba tendo que ter, ou por questões de doença na família. Onde ela vê uma família, às vezes, totalmente desequilibrada. Eu já tive casos já de criança, assim, eu vou dizer assim, criança, assim, adolescente, 15 anos, onde eles era assim, a pessoa que ficava no meio da discussão entre os pais. Isso é um tipo de comportamento de adultização, onde a criança ela tem que fica ouvindo do pai, fica ouvindo da mãe
E ela ali meio que tentando equilibrar o casamento dos pais. Uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, não tem essa capacidade. E daí, quando chega no consultório, estão totalmente desequilibrados internamente, porque eles trazem desde criança, você percebe que é desde criança, a responsabilidade de manter o casamento dos pais. Isso é muito comum. Sim. E é um tipo de comportamento de adultização. É que agora, nessa polêmica, veio muito essa questão que é da criança ficar exposta na internet, da de um erotização. lado mais da sexualização. Exato, né? Que é seríssimo, que a gente sabe que existe um mercado por trás disso surreal. Mas se a gente observar, existe sim o trabalho infantil. Cada vez que a gente for mais aprofundando, a gente vai vendo quanto, infelizmente, isso acontece, né? Em alguns cantos do Brasil, crianças que não têm essa... Se você for para São Paulo, quantas crianças trabalham no semáforo? Crianças que eram para estar na escola. E elas têm a responsabilidade de trazer o sustento para casa. E elas não sabem o que é brincar, nunca foram no shopping. Esses dias uma amiga estava comentando que ela levou uma escola municipal, né? Pro cinema, e eles ficaram admirados. Porque eles nunca tinham entrado no shopping. Sabe? Crianças que nunca tiveram essas experiências tão normais, digamos assim, e elas não têm por questões sociais, por questões de responsabilidade, porque tem que trabalhar, porque tem que cuidar de casa, ou porque também os pais não têm condição. Então, se a gente olhar, é algo muito mais amplo do que a gente imagina. E uma outra situação, assim, não sei se chega a ser adultização, mas, assim, de pais muito rigorosos, que cobram demais estudo dos filhos. Sim. E, assim, exigem que ele fique a maior parte do tempo mesmo estudando, com resultados, um desempenho, né? Estimula a competitividade naquela criança. E ela deixa de ser criança porque ela se torna um mini executivo estudando dentro de casa, né? Para passar já em Harvard, no ITA. Exato. Já desde pequenininho. O quanto que isso pode ser adultização e o quanto que, assim, os pais têm consciência disso. Sim. Que possam estar trazendo todo esse prejuízo emocional que vai repercutir ao longo da vida nessa criança. Sim, a gente tem casos extremos, né? Às vezes a gente encontra casos extremos onde é exatamente o que você falou. A criança, desde pequena, ali ela tem que estudar. E ser nota 10, 10. E daí a gente tem campeão. Campeão. E daí ela começa a observar que a importância dela é pelo resultado que ela traz. Ela é amada pelo resultado que ela traz. Então, ela cria nela um pensamento, uma crença, que ela só vai ser amada e ela só vai ser importante se ela sempre for a primeira. Através só dos resultados dela, do desempenho. Através do resultado. E ela vai ficar escrava disso a vida inteira. Ela vai ficar escrava disso. Então, assim... volta a falar aquilo que eu disse. Que peso, aqui atrás. Né? É muito peso. Igual muito pesado. E coisa simples, né? Que é muito comum também ouvir. A criança chega toda feliz mostrando pro pai, olha, tirei uma nota boa. Aí fala, não fez mais que obrigação, criança só tem que estudar mesmo. Mas claro que criança só tem que estudar mesmo e brincar. É para trabalhar quanto adulto. Então isso traz realmente para a criança uma marca muito grande. E principalmente... a criança, quando ela escuta isso, ela vai trazer para a vida inteira dela aquele pensamento. É mais do que minha obrigação. E o central disso, né? Eu nunca vou ser bom o suficiente. Aí você imagina uma criança dessa. Ela vai procurar um perfeccionismo em tudo. Porque a pessoa que é perfeccionista, ela é perfeccionista porque... se qualquer errinho que ela ter, vai mostrar essa vulnerabilidade dela. Então, ela tem que ser perfeita. Porque todo mundo perfeita, com desempenho exemplar. E, assim, aplausos, né? Ela sempre tem que estar buscando o reconhecimento do outro, né? E ninguém é perfeccionista porque ama ser perfeccionista. É porque ela quer esconder aquele sentimento que ela é imperfeita.
E ela é imperfeita. Sim. Só que ela não foi trabalhada para isso. Ou ela vai se sabotar. Muitas crianças que também passaram por isso que você falou, dessa exigência exagerada dos pais, por elas terem essa crença de que nunca vou ser boa o suficiente, por mais que elas tivessem resultados incríveis, mas não é o resultado, não é as notas boas, é a exigência fora do normal que elas tiveram. Aí que elas vão ter, aí qualquer coisa no trabalho, ou um vestibular para prestar, ou algo que elas gostariam, elas falam, não. Elas se sabotam, não vou conseguir chegar ali, então elas nem tentam. Então, às vezes elas têm um potencial incrível, só que elas não vão para frente. E também tem vários estudos que mostram que crianças que têm esse tipo de pensamento, não sou boa o suficiente, elas vão acabar desenvolvendo uma questão com o corpo. Então, elas vão buscar sempre uma estética perfeita. E daí elas vão conseguir pequenos remédios, com dietas, faz uma plástica, e não há nenhum problema em buscar uma melhora na aparência. Uhum. Mas você vê que começa a se tornar algo exagerado, obsessivo. E é um remédio que vem, só que a dor volta. Ele vem e a dor volta. Então, a pessoa acaba projetando isso pro teu físico ou para alguma outra coisa. E não pode ser aquela pessoa que vai ficar obsessiva por desafios o tempo todo também? Sim. Que é o tempo todo, como a dinâmica dela, ela acredita que ela é vista ou ela é amada através dos seus resultados, né? Do reconhecimento do outro. Então, assim, nunca vai ser o suficiente para ela. Exato. Ela sempre vai ter que estar buscando um outro desafio para ela provar que ela é boa também, que ela consegue, que ela pode ser reconhecida por aquilo. Uhum. E assim ela vai ser vista de novo. Exato. E aí, se ela não for atrás de um outro desafio, aí ela começa a se sentir... Exato. E tem ali uma força. Uhum. E quantas pessoas com burnout hoje porque vieram de situações assim? Verdade. Então, porque o burnout é uma condição que não é só o ambiente externo que é tóxico, mas também o perfil da pessoa, que também tem esse perfil de ser muito perfeccionista, competitivo, autoexigente. E assim, talvez nessa busca o tempo todo, né? De se provar. Exato. E que entra numa exaustão. E que exigem do outro também. Que então, exigem assim, do outro também. Você imagina um líder de uma empresa, de um gestor, por exemplo, que ele teve uma infância onde ele teve essas exigências que você comentou. Aí ele traz para si essas exigências, esse perfeccionismo. Aí ele lidera uma equipe onde ele exige a mesma coisa e ele se torna extremamente rígido, perfeccionista nessas questões. Daí ele joga isso para toda a equipe. O quanto que ele vai desgastar todas as pessoas ali, porque nunca elas também vão ser boas o suficientes. E por que são essas pessoas que normalmente são indicados para ser líderes, né? É muito interessante porque assim, tem um lado, que digamos mostra assim, positivo. Que ela a pessoa que se cobra, que é perfeccionista, normalmente se destaca, ela né? se destaca porque ela sempre vai desempenhar. Se ela precisar trabalhar não sei quantos dias, ela vai trabalhar. E às vezes ela vai ter muita dificuldade nos relacionamentos, na família, porque o emocional dela, a construção afetiva dela foi sobre resultados e não sobre afeto. Então, a família, esse lado afetuoso acaba sendo colocado em segundo plano. Porque, não, mas espera aí, mas eu tô entregando, eu tô provendo aqui para casa, olha, eu tô dando qualidade, eu tô pagando escola. Então você vê que sempre eles trazem essa justificativa do material. Eu tô dando uma vida que meus pais nunca deram para mim. Mas isso é a verdade dela. Isso é a verdade delas. E isso tem que ser respeitado. Sempre quando chega casos assim para mim no consultório, isso tem que ser acolhido. Isso não é para ser jogado fora. Não ser jogado fora no sentido assim de respeitar a história, mas tem que ser ressignificado tudo isso, né? Reconstruído. Exato, para trazer com leveza, usar os potenciais que isso pode trazer ajudar, mas entender assim, você pode ser imperfeito,
Você pode entender que o seu valor não está no que você faz somente. Porque quando a gente está numa empresa, obviamente que o nosso valor está no que a gente faz. Mas existe no ciclo da nossa vida algo que vai além disso. A pessoa que está com você, que te escolheu, por exemplo, para o teu relacionamento, ela não está com você por causa da tua profissão. Ela está com você por N questões, que daí se a gente entrar aqui, a gente vai abrir um leque gigantesco, que ela encontrou em você. Que não é só por uma questão de segurança financeira, mas ela procura em você outras coisas que vão além disso. E que você, de certa forma, não percebeu que você tem. Porque essas pessoas que também têm esse estilo esse perfil que a gente falou, elas têm muitos potenciais afetivos, só que estão na sombra delas e que elas não sabem que elas têm. Estão escondidas atrás de uma busca de reconhecimento e um bom desempenho. Exato. Né? Por isso que não é ignorar a história, não é? Mas é entender. Então, assim, a gente observa que a criança, pegando tudo isso, né? A criança, ela precisa ter uma infância leve. Com obrigações, sim, mas obrigações que são obrigações de criança. Para que elas se tornem adultos saudáveis. Pais vão errar? E no que você estava falando em relação a isso? Eu achei legal que você falou que, não sei de que forma você falou, mas você falou, tem crianças que acabam, no fim, se reconhecendo no que faz, no que produz, do que na questão da afetividade. Exato, exato. O que seria uma infância saudável, Paulo? Vamos lá. Infância saudável. Eu gosto muito... tem uma teoria, né, que chama teoria do apego. E entra no que eu estava falando lá no começo. Quando a gente nasce, a criança, quando ela chora, ela quer ser protegida. Né? Principalmente lá quando a gente é recém-nascido. A criança não sabe falar. Ela chora por quê? Porque ela quer colo, porque ela quer ser alimentada. Suas necessidades básicas. Suas necessidades básicas. E ali as nossas emoções já são formadas. Tem aquela famosa frase, né, do filósofo que agora eu esqueci o nome. Penso, logo existo. Na verdade, não. Primeiro a gente sente, logo existe. Depois a gente vai pensar. Então, as nossas emoções, com as nossas necessidades básicas, elas são ali formadas. Então, a criança, ela precisa ser o quê? Ela precisa se sentir protegida. Ela precisa se sentir cuidada. Ela precisa se sentir amada. Independentemente de qual seja a estrutura familiar dela hoje. Por quem ela seja criada. Se ela esteja sendo criada por dois pais, por pai e mãe, se seja por dois pais, por duas mães, se seja pela avó, se seja pela avó e pelo avô, se seja por um tio. Hoje em dia, vários estudos já mostram que são as figuras de apego que são a figura importante. Então, a criança, ela precisa se sentir segura e amada. Ponto. Aí nós vamos ter, né, várias outras questões. Morar numa casa que vai gerar segurança, num ambiente onde ela vai ter uma boa alimentação. Enfim, daí são coisas básicas. Se sentir segura e amada sem qualquer si. Exato, sem qualquer si. Sabe, umas coisas assim básicas. Às vezes tem aquelas frases assim, meu filho tem que fazer isso mesmo, eu carreguei ele por 9 meses. Eu dei educação, dei casa. Às vezes a gente tem que ser um pouco duro com algumas mães e falar assim, mas ele não pediu para nascer. Você ama ele de graça. O amor de mãe é gratuito. Porque você escolheu amar. Então, o seu filho, era obrigação mesmo dar tudo isso. Porque a criança, ela vem ao mundo e você tem que dar toda a segurança para ela. Não é a obrigação da criança construir o afeto. A obrigação é dos pais construírem o afeto junto com a criança. Então, a criança, ela precisa ter esse lar onde ela seja conduzida a essa construção do afeto, onde ela seja construída a segurança. Então, uma infância saudável, eu acredito que seja isso. Onde a criança se sinta segura, onde a criança tenha educação, onde ela possa brincar. Que ela não dependa de nenhum tipo. E se eu amo, se você for assim, se fizer isso. E outra coisa também, Paulo, essas questões, assim, as crianças de um modo geral, sem influência dos pais ou sem o estímulo, sem a obrigação nenhuma, talvez, assim, a questão da internet, das redes sociais,
Existe muito estímulo para sexualização precoce também, né? Quando os pais teriam que começar a ficar atentos de uma possibilidade dessa criança estar se sexualizando precocemente por estímulos mesmo de mídias sociais, de estímulos externos, assim? Sim. Olha, o que eu vou falar aqui acho que é bem polêmico. E eu acho que acho que a professora Marta... Sim. Ela já falou isso. Marta Esteves. Isso, incrível. Eu sou fãzaço dela. Ela já teve que 3 vezes, né? Já. Eu acho que a criança, essa questão de privacidade para criança é com os pais. Os pais têm que saber o que a criança tá vendo. Os pais têm que saber o que o adolescente tá vendo. Volta a falar. A criança ainda ela não tem essa noção do perigo, do certo, do errado. Tem que se conversar. E os pais precisam trazer para a criança uma educação sexual. Por exemplo, e quando a gente fala educação sexual, não é ensinar a criança a ter relação, não é nesse sentido. Como que eu vou ensinar, por exemplo, uma criança sobre não acessar algumas coisas, ou até coisa básica, assim, sobre aonde um adulto pode pôr a mão em mim? Eu sei que a gente fugiu um pouquinho da questão da internet, mas isso são coisas que são importantes. Uma vez eu tinha uma paciente que ela ficava muito preocupada. Ela falava, Paulo, eu fico muito preocupada porque minha filha eu já passei por essas coisas, não queria que minha filha passasse. Eu falei, tem uma educação sexual com ela. Mas Paulo, ela é muito nova. Eu falei, não, pega uma bonequinha, faz uns adesivinhos assim, vermelho, amarelo e verde. E daí você vai ajudando ela a colocar na bonequinha, assim, no vermelhinho, ó, aqui só a mamãe pode pôr a mão. Aqui na mãozinha, pode cumprimentar. Aí ela colocando o adesivinho verde. Então, no bumbumzinho, ela colocava o adesivinho, igual o sinal vermelho, né? De vermelho. Isso é uma educação sexual. Porque daí a criança começa a entender, nossa, se alguém pedir uma foto pra mim na internet... das minhas partes vermelhas aqui, né? Eu não posso mandar. Então, olha para você já vai ensinando a criança que tem regiões dela que não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Então, olha para você ver como uma educação desde pequeno para uma criança, ela já vai se conscientizando, vai aprendendo já sobre o seu próprio corpinho. Volto a repetir, eu não sou um psicólogo infantil, mas eu acho que essas questões são muito importantes trazer, né, para os pais, já de ensinar, já de orientar. O acesso à internet, eu acho que ele precisa ser controlado pelos pais, sim. As crianças têm acesso hoje a gente sabe, principalmente com questões de inteligência artificial, hoje a gente pode ser enganado por qualquer pessoa. E a criança não sabe, então ela precisa ser orientada. Então, porque é uma situação polêmica, sim. Mas eu acho que é uma dor que tem acontecido para muitos pais aí. Que é a questão da puberdade, das meninas, por exemplo. Sim. Então, assim, existe uma onda, assim, que das meninas avançarem muito mais rápido, começarem uma vida sexual também muito mais cedo, não ficar para trás em relação às outras meninas. Exato. Terem experiências de várias formas, de experimentar de tudo para ver o que quer. Então, assim, existe também uma pressão social entre elas. Eu não sei se acaba sendo até uma questão de empoderamento feminino, que também acaba estimulando tudo um comportamento mais precoce também, mas tira mesmo também, eu acho que a menina da infância mais rápida, né? Para ela ir para a puberdade e depois para ter comportamentos, né? De mulher. De mulher, né? exato. De mulher... Que ela precisa, né, dar conta, porque a sociedade cobra isso de alguma maneira. As colegas, os amigos, precisa estar lá junto com as outras, né? Eu vejo muito sofrimento. Dos pais, né? Dos pais, das meninas, sim. Isso as meninas estão sofrendo muito. Sim, elas estão muito... adolescentes adultizados, né? Sim, muito adultizados. Adolescentes adultizados. Olha, pré-adolescentes adultizando, assim, né? Não vivendo muito essa questão da infância e da adolescência. A adolescência ela é um período de rebeldia. É natural e até importante essa rebeldia, porque é onde ela está observando quem ela é no mundo.
pai confrontar é muito complicado porque ele só vai afastar mais o adolescente. Mas observa quais são os conteúdos que esse pré-adolescente, que é uma criança, e que o adolescente, que também é uma criança, quais são os conteúdos, quais são os artistas que eles seguem. Começa a observar para você trazer o teu filho para um diálogo. Né? O adolescente, você tem que conversar com ele. E eu sei que é difícil conversar. Então, assim, por exemplo, se você é pai de adolescente, está passando por isso, que é uma dor, ou de um pré-adolescente, busca uma orientação, né, parental com um psicólogo especializado, que ele vai ajudar muito, igual quando a gente teve aqui com a Amanda Lira. Com a Amanda Lira, que é uma psicóloga que trabalha com educação parental. Com a educação parental, porque vai ajudar muito a você começar a ter uma proximidade com o teu filho, para você conversar com ele. E o diálogo começa na infância. Sim. Lembra que eu falei do bonequinho aqui agora? Começa ali. Mas eu acho que para as mães, né? Nossa, a gente já tá passando. Caramba. Mas assim, uma última coisa que para os pais está sendo um desafio. Muito. Deixar a criança também por mais tempo na fase... Assim, invertendo tudo que a gente veio falar de adultização. Sim. Mas deixar uma menina viver a infância, segurar ela na infância também é um desafio. Porque existe uma pressão muito grande entre as meninas, entre a sociedade, para ela... se empoderar muito mais rápido, entendeu? É uma briga desleal para os pais. É uma briga desleal, os pais vão perder. Infelizmente, essa é a verdade. Os pais vão perder se for bater de frente. Porque é internet, é informação, é não sei o quê. Então, assim, o segredo é tentar trazer os filhos para perto. Não tem como. E é tentar entrar no mundo dos filhos. Volta a falar... Entender o que eles estão consumindo, entender como que está a realidade, entender o que eles escutam, o que eles ouvem, para tentar se aproximar, para tentar orientá-los. Sim. Vou tentar orientá-los. Entender que por trás de uma casca de adolescente existe uma criança ali que quer atenção, que quer ser protegida, que quer ser amada, que o primeiro colo que vai buscar é o dos pais. E que tem que ter muita paciência e jogo de cintura, né? Tolerância. Quando a gente fala de pré-adolescência, adolescência, é uma fase difícil. Por isso, quando ele tá pertinho de você, tem que aproveitar ao máximo para deixar ser criança. Deixar ser criança. Para deixar ser criança. Deixar ser criança. Então, assim, quanto mais tempo você deixar seu filho ser criança, melhor vai ser a adolescência dele, mais aproveitosa, mais saudável vai ser. Eu falo que eu tive uma infância maravilhosa, assim. Meus pais erraram, pais erram, mas foram pais maravilhosos. Eu brinquei muito, eu tinha muito brinquedo, brinquei na rua. Eu sei que era uma outra época, mas eu brinquei muito. Eu acho que isso foi muito saudável para mim. Hoje, quando eu olho para minha infância, tem traumas, claro que tem, mas eu acho que eu vejo minha infância como uma infância feliz. Eu tive essa sorte de ter uma infância feliz. E eu falo assim, nossa, se todo mundo tivesse uma infância que eu tive, acho que as pessoas teriam uma infância feliz, assim, não é ideal, mas... Mas não entrando nessa polêmica, porque senão a gente vai precisar fazer um outro episódio, mas eu acho que a outra geração também está sendo muito mais difícil ser criança nessa geração, né? Muito. Essa questão de tecnologia, internet, eu acho que está tirando também, roubando um pouco da infância das crianças, Flávia, o exemplo mais incrível que eu já tive de todos foi o que você deu. Quando você levou o mágico para a festa do seu filho. Sabe? Não dá para lutar contra. Mas dá pra gente trazer algumas essências na vida dos nossos filhos que eles não conhecem. Que eles não sabem como que é. É difícil. Os pais falam, Paulo, leva para um lugar lindo. A gente vai passear e meu filho tá lá no celular. Às vezes vai exigir um esforço. Deixa eu contar rapidinho, então, esse negócio do mágico, que é interessante. O meu filho fez 15 anos. E eu brincando com ele, na brincadeira, eu falei assim, filho, você quer, nesse seu aniversário de 15 anos, um mágico ou um palhaço? Pensei que ele estivesse brincando, mas ele pegou e falou, olha, eu vou lá falar com os meus amigos, aí aí a gente decide se vai ser mágico ou palhaço. Eu falei, então tá bom. Mas eu achei que tudo fosse uma palhaçada, uma brincadeira entre a gente. Quando chegou na antevéspera do aniversário dele, ele falou, mãe, tá todo mundo muito animado com o mágico.
Aí... E foi incrível, porque vocês falaram, não deu pra eu ir, né? E eu, assim, na hora eu assustei. Falei assim, não, filho, era brincadeira, né? Era brincadeira. Ele, não, mãe, agora tá todo mundo esperando o mágico, né? E eram mais ou menos uns 10 meninos. Tinha uns 10 meninos, né, Karen? Uns 10 meninos. E eles se divertiram muito, deram muita risada. E eu fiquei, assim, com medo do mágico passar constrangimento com 10 adolescentes. Mas imagina, o mágico falava assim, quero um voluntário. Aí todo mundo levantava, você é o voluntário. Tipo assim, foi um momento de infância dele, sabe? E eu acho que um momento dos anos 80, 90, né? Onde a gente brincava muito com o mágico e era muito interessante e tal. Então foi uma experiência muito legal, muito diferente. E hoje a gente fica preocupado, né, Karen, de ir nos aniversários e ter bebida, porque ele já tem 15 anos. Dos meninos já começarem a desenvolver esse tipo de experiência. E eu acho que essa experiência do mágico, para eles, talvez tenha sido muito melhor do que uma festa que vai lá beber e entrar nessa questão de bebida e dançar. Então, assim, quanto que a gente puder trazer situações que não falo que sejam infantis, mas que as pessoas, que eles consigam, né, se divertir ao máximo. Ter conexão humana. Com uma conexão humana, exatamente. Olha, só para encerrar, uma coisa que eu acho muito legal no meu irmão e na minha cunhada, que assim, as minhas sobrinhas, o meu sobrinho, eles têm acesso a celular normal, eles brincam, jogam joguinho, mas desde pequenininho, desde que elas eram pequenininhas, a minha cunhada e o meu irmão incentivava elas a ler livrinhos, assim, infantis, assim. Então, assim, elas tinham, tem que ler esse livrinho, tá na hora de leitura. Quer mexer no celular, mas tem que ler livrinho. Hoje a minha sobrinha tem 10, o Dom tem 2, 3, eu sou ruim com data. E a Isis acho que tem 8. Ela tem uma estante, assim, lotada de livros que elas já leram tudo. Ela já leu o original de Alice nos Países das Maravilhas, Nárnia, tá lendo agora. Sim. Olha a idade delas. E elas são crianças que brincam, são crianças que mexem sim no celular, elas mexem no YouTube, mas elas têm um momento para leitura, e elas amam. Meu irmão fala assim, quando é presente de aniversário, essas coisas assim, eu mando dinheirinho para elas escolherem, porque elas amam receber livro. Então, quando o meu irmão encomenda livro, elas ficam esperando quando o carteiro chega para ler livro. Legal. Então, assim, são coisinhas que são plantadas desde o começo. E é possível. Tem tentar preservar, né? Tentar preservar. Paulinho, a gente já passou bastante. Passamos. E adorei. Obrigado, foi muito bom estar aqui com você. Sobre Espero voltar mais vezes. Foi. E a gente precisa agora agradecer o Espaço Saúde. Vale Sul Shopping, o nosso patrocinador desse podcast maravilhoso, que está muito preocupado com a sua saúde mental e com o seu bem-estar. Exato. Obrigado, Vale Sul Shopping, por estar junto com a gente aqui no Surtadamente com Todos Surtadinhos. Gente, também não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de escrever aqui embaixinho aqui também se você gostou, o que você não gostou, o que você achou desse tema polêmico sobre adultização. Mas não esqueça também de apertar o sininho e também compartilhar esse vídeo com as outras pessoas, né, Flávia? Sim. E também se inscrever no nosso Instagram e no nosso TikTok, @surtadamentepodcast. Me acompanhar no Doutora Flávia Sano, no meu Instagram. E @psipaulo-siqueira. É isso aí. Até semana que vem, gente. Beijinho. Beijinho. Tchau.